Oi, hoje o nosso grupo vai estar apresentando sobre a análise literária do livro O Ateneu, escrito por Raul Pompeia. Hoje vou estar apresentando o enredo do livro. Bom, o livro começa contando, com Sérgio contando uma lembrança sua de quando ele iria ingressar no colégio O Ateneu. Então o nome do livro é o nome do colégio. Bom, ele começa contando, essa lembrança que ele tinha de quando ele tinha 11 anos, com o seu pai encorajando ele a entrar na escola, dizendo que era para ele ir, que não era para ele ter medo, que era para ele descobrir esse mundo e novas coisas. Então o Sérgio, ele começa a contar sobre um preparatório que ele teve até para essa escola, só que ele disse que esse preparatório que ele teve não chegou nem perto do que foi realmente a experiência que ele teve quando ele entrou no colégio interno. Sim, porque o Ateneu era um colégio interno só para meninos. Então ele conta de quando ele foi a umas 3 festividades que teve do colégio Ateneu. Bom, e ele começa a contar sobre o diretor, de como o diretor era vaidoso, narcisista, rígido e se preocupava mais com ele mesmo do que com a escola, e ele não estava interessado na educação, e sim na mensalidade, no dinheiro. Então, ele conta de como ele ficava maravilhado, de como ele ficava deslumbrado a ver como era a escola, como tudo era perfeito, os status que a escola levava, todas as parcerias, a fama que a escola tinha e de como ela era conhecida, e que toda a família que tinha condição queria que seus filhos estudassem lá. Então ele toma essa coragem e ele decide, por vaidade dele mesmo, que ele vai tomar a decisão de entrar no colégio. Então ele e o seu pai vão até a casa do diretor para tratar da sua matrícula. Nisso o diretor começa a falar, sempre falando de si, de todas as conquistas que ele teve, do tanto que ele lutou para poder chegar até onde ele chegou. Depois ele conta, fala para o Sérgio que ele teria que cortar o cabelo dele, sim, porque o Sérgio ele tinha cabelo cacheado comprido, porém o Sérgio fica meio receoso quanto a isso, por conta que ele não queria cortar o cabelo dele, porque ele dizia que esses cachos eram capricho da mãe dele. Então aí que entra uma das 2 únicas personagens femininas que tem presente no livro, a dona Emma, que é a esposa do diretor Aristarco. E essa esposa, ela passa uma figura materna para todos os alunos que estudam ali. Ela se demonstra uma pessoa bastante carinhosa e bastante meiga. Então ela fala para o Sérgio que era para ele cortar o cabelo, que para ele não ter medo e que não teria nada de ruim, que depois eles entregavam o cabelo que eles cortaram para a mãe dele. Então ali ele corta o cabelo, ele resolve todas as coisas para a sua matrícula, e então ele vai entrar na escola quando as aulas começarem no dia 15 de fevereiro. Entrando na escola, ele simplesmente muito nervoso, pelo fato de a escola levar a ser renomada daquele jeito, levar todo aqueles status, e ele estava com medo de como ele iria se sair ali naquele seu primeiro dia. Então o diretor Aristarco, ele deixa o Sérgio aos cuidados do professor Mânio, só que o professor Mânio, ele entrega o Sérgio para o Rebelo, que é um dos seus discípulos e um aluno bastante aplicado do colégio. Então ele pega e fala para o Sérgio que na escola funcionava desse jeito, sempre tinha os protegidos e os protetores, e que de forma alguma, em nenhuma hipótese, ele deveria ser o protegido, porque o protegido eles tinham alguns preços a pagar. Então aí a gente já vê a história, ela trazendo um ponto mais realista sobre a homossexualidade. Ela mostra isso quando ela não deixa explícito, mas ela nos faz entender com que fossem esses tipos de favores. Então, o Sérgio, muito nervoso no seu primeiro dia, ele acaba aqui desmaiando. Então aí ele começa a já ser perseguido por um aluno. E então todo aquele ideal que ele levava de como a escola era,
ele acaba se decepcionando e ele percebe que para ele ficar e para ele continuar ali dentro, ele teria que tirar essas ideias que ele criou e todas essas ilusões sobre o colégio da cabeça. Então, é muito importante também falar sobre que os alunos, eles tomavam banho em uma sala onde tinha uma enorme piscina e eram lá onde eles tomavam banho. E Sérgio, em um dos seus banhos, ele acaba sendo puxado para a piscina e aí ele acaba caindo. E aí nisso, um aluno chamado Sanches ajuda ele. Porém, Sérgio desconfia que Sanches tenha sido o próprio aluno que tenha causado isso e puxado ele para a piscina. Então aí eles começam uma amizade muito, muito próxima um do outro, porém era uma amizade de interesses, porque Sérgio ele tinha uma ideia de que quem tinha derrubado ele na piscina era o próprio Sanches, mas o Sanches era um aluno que tinha um bom status, uma reputação boa e era um bom aluno. Então o Sérgio via isso para se favorecer, não só com o diretor, como também com os professores. Então, o Sérgio, ele decide continuar essa amizade por interesses. Porém, o Sanches, ele já vem querendo mais umas aproximações físicas e o Sérgio não gostou nada disso. Ele até chegou a sentir repulsa e então eles brigaram e ali ele terminou aquela amizade. No decorrer disso, Sanches, achando que foi desprezado, né, se sentindo desprezado, ele usou de todos os benefícios, de todo o prestígio que ele tinha para poder prejudicar Sérgio. Então é aí que o Sérgio ele começa a se tornar um aluno bom, não tem mais suas notas tão altas como antes, e aí ele é visto como um aluno ruim. Então, aí, sendo visto desse jeito, ele começa a se tornar religioso para poder tentar corrigir aquelas falhas morais que ele estava tendo. Porém, ele não era aquela pessoa totalmente religiosa, ele sempre fugia assim dos cultos institucionais, ele era mais um religioso místico. Depois disso, Sérgio ele resolve deixar isso para lá e ele se junta a um novo amigo, ele faz amizade com o Franco. Porém, esse aluno é muito pior do que a forma que Sérgio estava levando. Ele sempre estava com o seu nome no livro do diretor, do diretor que era temido por todos os alunos está ali. Então, ele já era comum para ele ter seu nome ali, todos os professores sempre viam como um aluno ruim e os alunos também. Então, Sérgio acaba se juntando a ele porque ele vê algo de semelhante nele. Porém, o diretor, os alunos e os professores desprezavam aquela amizade pelo fato da reputação que o Franco levava. Porém, o Franco estava sempre querendo saber de vinganças e de tentar se favorecer. Então, ele sempre estava amando travessuras. Porém, um dia acabou que ele sempre estava amando travessuras. Porém, um dia acabou que ele queria se vingar, então ele simplesmente pegou a piscina onde eles tomavam banho e ele encheu de cacos de vidro. Sérgio não quis participar daquilo, mas ele estava presenciando o que Franco estava fazendo e estava do lado dele. Então, Sérgio, inquieto, não conseguia dormir com tudo aquilo, então ele pegou e ele não fez nada para intervir quanto a isso, mas ele se levantou e foi para a capela rezar. Então ele ficou rezando ali, pedindo intervenção divina para que os alunos não viessem se machucar. Quando ele acordou, ele viu que nenhum dos alunos estavam machucados e não tinha acontecido nada. Mas era porque o zelador, ele tinha ido lavar a piscina antes da hora do banho e ele viu aqueles cacos. Mas Sérgio mentiu para que nem ele e nem Franco fossem descobertos. Então aí ele resolve deixar a sua amizade com Franco, ele deixa a sua amizade de lado. Aí ele se junta a um aluno que o nome é Barreto. Porém, Barreto é um aluno muito religioso. Ele sempre estava falando sobre, dando descrições de como era o inferno, que Deus iria punir o Sérgio e vivia
sempre influenciando o Sérgio a fazer jejuns e orações. Só que o Sérgio acaba se zangando porque todos os jejuns e as orações que ele fazia nunca faziam as notas dele aumentar. Então é ali, cansado de sempre estar ouvindo o tanto que o Barreto era religioso, então ele resolve terminar, abandonar de vez a sua amizade com Barreto e também a sua ligação com a religiosidade, com a religião. Então é aí que ele começa a passar por uns momentos mais difíceis sozinho e ele vai conversar com seu pai. O seu pai lhe dá vários conselhos e esses conselhos acabam motivando, né? Motivando o Sérgio a ele poder voltar mais determinado para conseguir o que ele queria. Então ali ele encontrou refúgio em um clube literário e participou também do Grêmio, né? Um Grêmio de leitura. E foi aí que ele conheceu o seu próximo amigo, o Bento Alves. O Bento Alves ele era o bibliotecário do colégio e ele também era bem mais velho que o Sérgio. Então ali eles começam a se aproximar e a amizade deles fica uma amizade muito intensa e o Sérgio ele começa a ceder mais às aproximações físicas e tal que o Bento Alves tem com ele. Mas aí os alunos da escola eles começam a desconfiar de tudo aquilo. Tava tudo indo muito bem até esse tempo, o Sérgio ele estava feliz com aquela amizade, porém aconteceu algo que foi começando a mudar essa história. Aconteceu um assassinato na escola em que o jardineiro ele matou um dos funcionários da escola por conta de ciúmes da Ângela. A Ângela era uma funcionária de Aristarco e ele estava com ciúmes, então por isso acabou que ele matou, um crime passional, ele acabou matando aquele funcionário, mas depois de uns dias isso foi esquecido. E nesse momento, Sérgio, ele narra, né, 2 passeios, um que foi para o Córcovado e também para o Jardim Botânico. Só que o passeio do Jardim Botânico não deu certo por conta que choveu e eles tiveram que retornar. Então, nesse retorno, as coisas não começaram a dar tão certo e Sérgio e Bento Alves eles acabam brigando, não por motivos grandes. Então aí o diretor Aristarco aparece e o Bento Alves consegue fugir, porém o Sérgio não. E o Sérgio ele acaba até mesmo agredindo o diretor Aristarco, sem intenção. O diretor, sem entender, não fez simplesmente nada, não aplicou punição nenhuma e só deu silêncio para Sérgio, o que para Sérgio era bem pior do que uma punição. Depois disso acontece que um inspetor bate assim, sem motivos, no Franco e isso revolta os alunos. Outra coisa que também revolta os alunos é o fato da revolta da goiabada, que também é um acontecimento muito importante por conta que eles sempre comiam uma goiabada durante o lanche, porém o diretor, como ele estava passando por alguns apertos e ele não queria demonstrar isso por conta de todo aquele status que ele levava, ele decidiu trocar a goiabada e colocar banana no lugar da goiaba, sendo um doce mais barato. Só que os alunos, eles descobriram isso e ficaram mais revoltados ainda. E também ficaram revoltados por conta que o diretor, ele tinha exposto 2 alunos, porque geralmente quando quem ia parar nesse livro de notas do diretor, ele sempre costumava expor pela manhã, durante os café da manhã, ele costumava expor os alunos que estavam nesse livro. Depois disso, dessa revolta, o diretor Aristarco não resolveu punir ninguém e ele conseguiu manter tudo sob controle. E aí ficou tudo normal, ficou tudo uma paz e assim continuou. Depois disso, quando Sérgio ele já não estava mais amigo de Bento Alves e de nenhum dos outros meninos que ele havia feito amizade, ele conhece Egbert. E é aí que ele conta, né? Depois ele
ele fala no livro que ele já estava mais velho nesse tempo, e essa amizade com Egbert é a sua primeira amizade verdadeira, uma amizade realmente sem nenhum interesse. Mas aí ele acaba que vai se afastando, né, de Egbert, por conta que ele não queria sentir aquilo que ele estava sentindo. E aí acaba que vem as férias, acontecem várias festividades, mas Sérgio, ele acaba passando as férias no internato, por conta que seus pais estão viajando para a Europa. Eles foram para o exterior, então não tinha com quem ele ficasse, então ele estava passando as férias no internato. Ali ele chega a adoecer, e é aí que ele nutre um amor platônico pela Dona Emma, né? Porque a Dona Emma, a esposa do Aristarco, que fica cuidando do Sérgio. Então, ali o Sérgio, ele nutre aquele amor platônico por ela, e ali ele fica passando os dias desse jeito e ele esquece a sua amizade com Egbert. Porém, acontece que, enquanto a Dona Emma cuidava dele, acabou que eles ouviram alguém falando que o colégio estava pegando fogo. Então, o colégio estava pegando fogo, e depois só se viu o diretor olhando para tudo aquilo que ele tinha construído sendo destruído. E ali ele estava se perdendo também, porque para ele aquele colégio era tudo, por conta que ele sempre esteve... Ele amava aquele colégio por conta do prestígio que ele levava, por conta do reconhecimento dele, e ali ele viu que ele estava perdendo tudo. E então o colégio foi incendiado, o colégio desmoronou, perdeu praticamente tudo, só algumas salas que não, e alguns corredores. Porém, também Dona Emma, durante esse incêndio, ela sumiu. Não se sabe se ela morreu, ou se no caso ela só decidiu fugir daquela vida e sumir. E foram várias especulações de que talvez até mesmo o diretor Aristarco tinha colocado fogo na escola, porém não foi ele, e sim foi um aluno que chegou logo depois, no início das voltas às aulas, que ele não queria estar ali de jeito nenhum, ele estava ali obrigado pelo seu pai, e por conta disso ele resolveu colocar fogo na escola. Então Sérgio, ele termina o livro contando sobre esse incêndio que aconteceu, e ali ele resolve encerrar, e ele até fala que aquilo para ele não era uma lembrança saudosa, que ele não tinha saudade daquilo, era só algumas recordações mesmo que ele estava se lembrando, mas não era algo que ele tinha saudades. Oi, meu nome é Camille. Em relação às questões e características sociais presentes na obra, O Ateneu, podemos perceber que o colégio interno Ateneu funcionava como um microcosmo, ou seja, uma imagem reduzida do mundo e da vida. O colégio, com suas rígidas normas e o conservadorismo, representava a sociedade naquela época. Também é possível notar uma relação de dinheiro e interesse dentro do Ateneu. Podemos perceber isso através do Aristarco, o diretor do internato. O tratamento dos alunos dependia da mensalidade paga e da importância que suas famílias tinham na sociedade. A deslealdade também é presente na obra, como por exemplo no episódio da goiabada. A goiabada é um doce que era servido para os alunos no colégio. Só que os alunos começaram a perceber que a goiabada estava vindo com um gosto diferente, com gosto de banana, e a banana era mais barata. Então eles perceberam que o Aristarco, na verdade, estava querendo economizar dinheiro, né? Substituindo a goiabada pelo doce de banana. O que deixa claro que o Aristarco não estava preocupado com a educação. Ele encarava a educação como um negócio. Sobre a abordagem temática da obra. Bom, em termos temáticos, o Ateneu segue as relações do protagonista com seus pares e, como conjunto maior, retrata o vivido da vida em sociedade. Há casos em que transbordam os limites da sexualidade do narrador, além de ser um retrato de experiência cotidiana como a corrupção, a deslealdade,
a homossexualidade e os demais desafios do ambiente social. Em personagens como Aristarco, há uma criação de um fiscal de conduta moral, que sufoca o personagem central, mesmo que esteja inserido em um mundo degradado socialmente. Como personagem redonda, Sérgio também é uma representação de uma criança passando pelo processo de amadurecimento que é necessário para se tornar um adolescente e um futuro homem, doloroso, porém libertador. O Ateneu faz parte de um rol de obras realistas que denunciam as malezas da sociedade burguesa no século XIX. Pessoal, meu nome é Pedro Henrique e eu vou falar sobre as características dos movimentos na obra. Por se tratar de ser uma obra escrita durante um período de transição, ela apresenta tanto características do movimento realismo e do naturalismo, mas também, apesar disso tudo, apresenta características de outros movimentos que surgiriam depois, como por exemplo o impressionismo. Então, vamos ficar agora com as características principais da obra. Descrição minuciosa. A obra possui uma escrita extremamente rebuscada e descritiva, visando a descrição total do ambiente, tanto físico quanto mental em que Sérgio está. É normalmente acompanhado do uso predominantemente do português perfeito. Podemos identificar as descrições minuciosas e rebuscadas sobre a seguinte frase: entrávamos pelo gramal, como ia longe o burburinho de alegria vulgar dos companheiros, nós dois sós. Sentávamos à relva, eu descansando a cabeça aos joelhos dele, ou ele aos meus. Calados, arrancamos espiguilhas à grama. O prado era imenso, os externos escapavam já na primeira solução de crepúsculo. Olhávamos para cima, para o céu. Que céu de transparência e de luz! Ao alto, demorava-se ainda, em cauda de ouro, uma lembrança de sol. A cúpula funda descortilhava-se para as montanhas, de diluição vasta, tenuíssima de arco-íris. Brandos reflexos de chama, depois o belo azul de pano, depois a degeneração dos martírios para a melancolia noturna. Denunciava pela última zona de roxo doloroso. Que nos dera ser aquelas aves, duas, que avistamos na altura amigas, declinando o voo para o acaso. Destino feliz da luz, em pleno dia ainda, quando na terra iam por tudo as sombras. Positivismo. Apesar de Sérgio, em um determinado momento da história, tornar-se extremamente religioso, o mesmo conclui que essa devoção exagerada não trará boas notas, voltando-se para o estudo e assim abandonando sua crença em Santa Rosália. Podemos identificar o momento em que Sérgio abandona sua santa sob a seguinte frase: não tendo força para estancar de arranco a torrente dos séculos cristãos, consegui ao menos ficar à margem. Ignorante do ateísmo, limitei-me a voltar o rosto aos fantasmas do eterno. Subi ao dormitório, tirei da gaveta Santa Rosália, guardei a flor da última oferenda, seca, porque a minha pontualidade de culto falseava já. Depus-lhe em despedida um ósculo e, sem mais profanação, fila baixa a sala de estudo, onde lhe cometi o modesto encargo de marcar a página de um volume. Estava demitida a minha pradoeira. Determinismo. A abordagem do tema mesmo na obra encontra-se no personagem Franco, um menino usado por Aristarco como exemplo de aluno ruim, sofrendo perpetuamente as punições dos métodos de ensino utilizados no Ateneu, fazendo Franco tornar-se, a partir das punições dadas, cada vez mais rancoroso. Podemos perceber como o personagem de Franco é retratado na obra sobre a seguinte frase: de joelhos, não há pergunta, é o Franco, uma alma penada. Hoje é o primeiro dia, ali está de joelhos o Franco. Assim atravessa as semanas, os meses, assim o conheço nesta casa. Desde que entrei, de joelhos, como um penitente, espiando a culpa de uma raça. O diretor chama-lhe cão, diz tem calos na cara, se não tivesse calos no joelho. Não haveria canto do Ateneu que se ele não marcasse com o sangue de uma penitência. Realidade e denúncia social. Durante o livro, o Ateneu é retratado como um microcosmo que reflete a realidade da sociedade, assim também preparando moralmente os alunos para o mundo. E por ser um microcosmo social, tende também a refletir as maldades do mundo, sendo essas partes mais demonstradas durante a obra.
Podemos identificar essa parte de realidade e a denúncia social no começo do livro, quando o próprio pai de Sérgio fala a seguinte frase: "Vais encontrar o mundo, disse-me meu pai à porta do Ateneu. Coragem para a luta." Materialismo. A obra, por se tratar de um reflexo da sociedade, também expõe o materialismo excessivo da própria sociedade, representado na figura do Aristarco, que vê o internato como seu grande negócio, que lucra e ganha prestígio através do ensino, aumentando tanto seu status quanto do próprio Ateneu. Darwinismo. Por se tratar de um internato para meninos, as mulheres presentes na obra são mostradas como objetos de intenso desejo para os garotos, chamando a atenção de todos e despertando os instintos tanto amorosos quanto sexuais dos alunos, sendo Ângela a principal delas, desvinculando-se da imagem da mulher como um ser puro, adorando despertar o desejo nos alunos. Podemos ver no seguinte trecho como era o comportamento de Ângela no Ateneu. Ângela fazia-se menina, para brincar e correr com vivacidade de gata. Rolava no chão, envolvendo a cara nos cabelos, secos, soltos. Saltava agitando o ar com as roupas. Colhia flores e jogava, distribuindo por igual a todos, que ela a todos queria bem. Quando não havia muitos, as grades do salão, descuidava-se, aparecia em corpinho e saia branca, afrouxando o cordão sobre o seio, mostrando o braço desde a espádua, espreguiçando-se com as mãos ambas a nuca e os cotovelos para cima, contando para a janela histórias que não acabavam mais, enquanto as axilas, em fofos de camisa, e escapando a descrição dos fios fulvos. Sempre ao sol, sempre alegre. Filha selvagem da luz, fauna indomável das regiões quentes, afrontando a temperatura como as leoas, insensível e sobranceira. Mesmo às vezes repudiando os modos de Ângela, Sérgio acaba por sentir uma paixão platônica pela Dona Emma, esposa do diretor do Ateneu, que acaba intensificando-se a cada encontro, principalmente ao final da obra, quando a mesma passa a cuidar de Sérgio. Podemos ver como o Sérgio a vê sobre a seguinte frase: "Sonhei, ela sentada na cama, eu no verniz do chão, de joelhos, mostrava minha mão, recortada em paro jasper, unhas de rosa, como pétalas incrustadas. Eu fazia esforços para acolher a mão e beijar. A mão fugia, chegava-se um pouco, escapava para mais alto, baixava de novo, fugia mais longe ainda, para o teto, para o céu, e eu via intangível na altura, clara, aberta como um astro. Ela ria do meu desespero, mostrava-me o pé descalço. A calçasse. Não permitia mais. Calçar-lhe apenas o arminho que ali estava. O pequeno sapato, branco, enxame-lhe, voltando à sola, sem conforto cálido do pé que o pisava, que eu vivificava. Calçava-la apenas, mas eu fazia-se contorcer, calçando-a, de dores, numa tontura ardente de beijos, exalando eu próprio a alma toda em chama. Temas polêmicos. Durante a obra percebemos como ocorrem as interações entre os alunos do internato, principalmente entre os alunos mais fortes e os mais fracos, chamados de protetores e protegidos, que em troca de proteção fariam favores para os protetores, assim subjetivamente descrevendo esses favores como sexuais, sendo Sérgio avisado previamente por Rabelo sobre essas relações. Podemos ver a seguir o conselho que Rabelo dá a Sérgio quando o mesmo entra no Ateneu. Olhe, um conselho. Faça-se forte aqui, faça-se homem, os fracos perdem-se. Isto é uma multidão, é preciso força de cotovelos para romper. Não sou criança nem idiota, vivo só e vejo de longe, mas vejo. Não pode imaginar, os gênios fazem aqui dois sexos, como se fosse uma escola mista. Os rapazes tímidos, ingênuos, sem sangue, são brandamente impelidos para o sexo da fraqueza, são dominados, festejados, pervertidos como meninas ao desamparo. Quando em segredo dos pais, pensam que o colégio é a melhor das vidas, com o acolhimento dos mais velhos, entre brejeiro e afetuoso estão perdidos. Faça-se homem, meu amigo. Comece por não admitir protetores. Sérgio, durante a obra, acaba tendo vários tipos de relações com os garotos. Inicialmente como protegido de Sanches, logo após como colega íntimo de Bento Alves, onde ele assume um papel feminino durante a amizade, e por fim com Egbert, no qual a relação torna-se bem próxima de um romance. Podemos ver como Sérgio enxerga a relação que ele tem com Egbert. Com Egbert, experimentei-me às escondidas no verso. Esboçamos em colaboração um romance,
episódios medievais excessivamente trágicos, cheios de luar, cercado de ogivas, em que o mais notável era o combate devidamente organizado, com fuzilaria e canhões, antecipando-se de tal maneira a invenção de swajas, que ficávamos para todo sempre em literatura, a salvo da increpação de não descobrir a pólvora. E como último tópico das características da obra, o impressionismo. A própria obra, por se tratar de uma quase biografia, retrata as memórias de Raul Pompeia enquanto estudava no internato, sendo essa sua visão sobre os acontecimentos de sua juventude, onde ele mesmo considera o livro como uma crônica de saudades. Aqui está a última frase do livro, no qual ele finaliza com o seguinte texto: aqui suspendo a crônica das saudades. Saudades verdadeiramente? Puras recordações. Saudades talvez se ponderarmos que o tempo é a ocasião passageira dos fatos, mas sobretudo o funeral para sempre das horas.